Orquestras públicas, privadas e mistas. Quais os principais desafios da gestão de orquestras em Salvador, Aracaju, Belo Horizonte, Londres e Birmingham? Como os músicos participam das decisões? Governança é o tema do segundo episódio da temporada Orquestras. Acompanhe! Série Gestão Cultural Mundo Afora, mas uma troca de experiências sobre métodos e estratégias de gestão cultural está começando! A Orquestra Juvenil da Bahia, ela faz parte do programa Naujibá, que são os núcleos estaduais de orquestras juvenis e infantis da Bahia, e que eu costumo dizer que é o melhor exemplo do que uma política pública deve ser, porque ele é um programa governamental, ele é uma ação do governo do estado da Bahia, é desenvolvido através da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, mas ele é gerido em parceria com a sociedade civil. O Instituto de Ação Social pela Música é a entidade responsável pela gestão do Naujibá, em parceria com o governo. E completando o tripé da política pública, você tem ainda a participação de empresas e de entes privados que colaboram com a manutenção do Naujibá. Então, é um modelo de gestão que hoje ele é aplicado em alguns programas públicos da área cultural e de outras áreas, que é o que a gente chama de publicização ou gestão pública não estatal. Então, a orquestra, ela é uma orquestra pública, ela é do estado de Minas Gerais, mas ela está sendo gerida, ela está sendo administrada por uma instituição de direito privado, que é o Instituto Cultural Filarmônica. A grande vantagem do modelo é exatamente haver uma flexibilização nas contratações de bens e serviços. É um modelo que se presta pela agilidade na tomada de decisões. É uma legislação que foi muito bem pensada para que, ao mesmo tempo em que o Estado cede à organização da sociedade civil essa possibilidade de ser parceira na administração de um bem público, a mesma lei também introduz os mecanismos de controle e acompanhamento. Trata-se de uma orquestra pública, gestão completamente pública, ligada ao gabinete, diretamente ao gabinete do secretário de Cultura. Ela não tem uma independência administrativa, ela não tem nem mesmo um CNPJ. Ela é um grupo de músicos ligado ao secretário de Cultura, ao gabinete do secretário de Cultura, que é, por sua vez, o órgão deliberativo máximo da Orquestra Sinfônica. O modelo de gestão é um pouco diferente, né? É um modelo que ele é de cargos comissionados. Então, evidentemente, não é um modelo ideal, porque cargos comissionados são cargos normalmente utilizados para indicação política, né? E aqui adotou-se esse modelo para poder se construir a Orquestra Sinfônica, isso foi em 2006, e desde então houve já várias propostas de alteração desse modelo, mas até agora nós não conseguimos essa possibilidade. São 60 cargos comissionados, 60 músicos e cargos comissionados e 6 administrativos. So we're a self-governing orchestra, which means that we are all shareholders of the company. And then we basically sit on the board of directors. There are non-executive directors on this board who have professional skills that you need to run a company that musicians don't really always have. And we employ a management to run our orchestra. So
everybody in this office that we're in today is an employee to run the company. So basically we are what is called a company limited by guarantee, which means that we are a commercial entity which has members. Technically those members are the people who come to the concerts. They are audience members, and they are liable. If the CBSO ever went bankrupt, they would all have to pay £1. So it's not a big liability for them. And we are also a charity. And in the UK, most of the orchestras are charities because that gives us very favourable position as far as taxation, as far as fundraising incentives is concerned. And also the regulation of charities is different from those of businesses. So we are both a company and a charity, but most of what we do is really in the sort of charity sector. Aurora is a managed orchestra, so it's composed of freelance musicians who come together for particular projects. So the players are engaged on a project-by-project basis. We have a core pool of principal players, members of the orchestra, who are effectively offered first refusal on every project where we need them. From a legal point of view, Aurora is constituted as a charity. We're a charitable company, so we have the benefits of a company status. We're limited by guarantee, but we also are a registered charity in the UK. Up until about 2000, the board of the orchestra was entirely musicians, and the chairman of the board was a musician. In more difficult financial times, they have recognised that they need to have more experience from the business world. So whereas we once had a board of 14 players, we then went to a board of 7 players and 7 business people. And now we have a board of 7 players and 11 business people. And with the prospect of reducing the number of players to 5, and therefore having 2 more business people. And now we have a business person who's chairman of the board. So it has evolved with the agreement of the shareholders to be a different sort of board, which is more appropriate for the times that we're working in. We have a board of directors, which is at the moment 12 people, which includes those 2 politicians. It includes 2 musicians from the orchestra, and then 8 other board members. And because we are funded in this way, public money, charity, and commercial income, the board's main role is to really do 2 things: to make sure that we fulfil our artistic mission, because that is why we get the public funding from the Arts Council, that is why we all work here, to produce great music for as many people as possible, but also at the same time to ensure that the organisation is sustainable and is financially solvent. The highest governing body in the orchestra is the orchestra's board, the board of trustee directors. So it's a board of company directors, but they also function as charitable trustees. Within that board, which meets 4 times a year, we also have smaller subcommittees which have a particular responsibility for a particular area of the orchestra's activity. So, you know, we have a finance and risk subcommittee, we have a development subcommittee, we have one that looks after governance, and one that looks after communications and sort of digital strategy. So those subcommittees are quite important in keeping, supporting me as chief executive and the rest of the team. No Navjibá, no programa Navjibá e no próprio instituto, bem, nós temos posso dizer que 2 órgãos deliberativos máximos. Né? Do lado do próprio instituto, a gente tem uma Assembleia Geral e um Conselho de Administração, que é o nosso órgão deliberativo máximo, que é formado por 11 pessoas da sociedade civil. Eles são eleitos a partir da Assembleia e tem essa função de acompanhar, né, de ajudar na condução da instituição. Mas, como um programa público, o nosso órgão deliberativo máximo é a nossa Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Né? Nós temos uma comissão
de membros dessa secretaria que acompanha assim, o nosso contrato e a quem a gente se reporta e que participa muito das decisões estratégicas do NELGBA. Temos, além da diretoria executiva, um conselho administrativo. Esse conselho administrativo é composto de 15 pessoas que têm assim, pessoas de um determinado prestígio na sociedade mineira e belo-horizontina, nos diversos setores. Pessoas que são do meio acadêmico, do meio musical, do meio empresarial, do meio político, que emprestam seus nomes para nos aconselharem. As a player director, we have an annual general meeting every year, and this is where the shareholding members vote on who will be the player directors. The term is 3 years. At the end of 3 years, you step down, but you can re-stand, but you have to be re-elected by the shareholders on a 3-year cycle. And if there are any serious decisions to be made financially, artistically, it all has to go through to the board to be agreed. So anything important can't be done without consulting us. It means that the players are responsible for the success of the company. So however good the board is or the management is, ultimately the shareholders are responsible for the success of the orchestra. And so if you have an orchestra where the members are shareholders, I think you probably have a better chance of maintaining very high standards and ensuring a successful company. Existe uma participação dos músicos, eles trazem algumas sugestões, evidentemente, tanto na área artística quanto em algumas questões administrativas. Há uma comissão de músicos que ela sempre propõe questões às duas direções, mas a palavra final é a nossa. Primeiro, os músicos têm uma comissão que é eleita pelos seus próprios membros. Nesse momento, particularmente, que é um início de ano, a orquestra foi solicitada na redação do seu próprio regimento interno, ou seja, um regimento que será redigido pelos músicos, votado internamente e depois apresentado à direção. A gente tem um empoderamento natural das chefias de naipe também, que interagem comigo e com o Eduardo Torres na escolha de repertório ou na distribuição de instrumentos, na distribuição também da instrumentação, da escalação da orquestra. A gente discute muito com os músicos a cada programa de que forma a gente pode melhorar. Então eu tenho uma participação ativa, mas obviamente sendo uma orquestra escola com uma certa rotatividade, essas comissões, esses grupos, eles se fazem e se desfazem com mais facilidade. Os músicos eles se organizaram numa comissão de músicos. Então a comissão de músicos é muito importante porque eles são a interlocução com a administração. Então existe um processo constante de troca de informação com a comissão de músicos. A administração recebe todas as demandas dos músicos vindas através da comissão. Então é muito comum que os músicos se reúnem depois dos ensaios, né, e solicitam, fazem demandas que são trazidas à administração pela comissão de músicos, né. Existe também o comitê artístico, que também tem participação dos músicos no comitê artístico, que juntamente com conselheiros e com o maestro é o comitê que decide a temporada. We have musicians involved in an orchestra committee, in an artistic committee. Our pension scheme has musicians involved in that. So altogether, at any one time, there might be 20 or 30 musicians from the orchestra who are involved in some way with the management and governance
of the CBSO. For me, it's really important that as many ways as possible that the musicians can be given the space to express themselves, whether that is by playing chamber music, whether that is by doing education work, whether it is by arranging music, composing music, being on the board, being on a committee, whatever is the skill that musicians think they have, and we train them to give them new skills, they need to be able to express themselves in that way. And I think that leads in the end to more interesting jobs and to an orchestra with better motivation. When we first started, strategic planning was something that we didn't really do in any systematic way. I think the process of really planning strategically began as we thought about applying for the first time for Arts Council funding, for regular Arts Council funding. So typically what we do is every 3 years we'll renew the business plan for the coming 3 years, but then of course we revise that plan on a more regular basis. So every year we look at the business plan, check if it's still up to date and make changes where we need to. Nós temos esse planejamento estratégico por um período de 5 anos, até 2020. Inclusive, ele foi uma ação realizada com o apoio de um conselheiro de administração do NELGBA, um consultor, né, que fez um trabalho pro bono conosco, nos acompanhou assim, durante 1 ano, nos orientou na construção desse documento. E ele é um documento muito importante, e embora ele seja um documento muito fluido também. O planejamento estratégico, ele não está pronto para os 5 anos. Ele tem que ser revisado de tempos em tempos. A gente está fazendo a primeira revisão do planejamento estratégico e a gente sabe que ele é um documento que a principal função dele é dar um norte ao NELGBA, a todos os colaboradores, para que todo mundo olhe para o mesmo lugar e para que todo mundo saiba quais são as prioridades do programa. So the strategic planning is basically the responsibility of the senior management team, but with input from the board. So what we usually do is we refresh our strategic plan at least every 3 years, and sometimes more often than that. It is often driven by the timescale of the funders, because Arts Council England, who provide £2 million a year, and Birmingham City Council, who provide just under £1 million a year, they require us to send them strategic plans, and sometimes they are very specific as to what they want to see in it. So we tend to write them in a way that satisfies their objectives. So, for instance, it's quite interesting in this country, the Arts Council used to fund organisations on the basis that they would say, tell us what you want to do, and we will provide you funding to help you meet your objectives. What the Arts Council now does is it says, we are the Arts Council, we have a whole load of strategic objectives which are given to us by government, so if you want some of our money, you have to tell us how you will meet our strategic objectives. So our strategic plan for the Arts Council is all expressed in terms of how we can help them, not how they can help us. A orquestra, por ser esse bem público, né, ela depende da gente estar em perfeito diálogo com a administração pública, porque nós fazemos a parceria e dependemos então da Secretaria de Cultura do Estado para que a gente tenha os recursos de manutenção da orquestra. A Secretaria de Cultura, que é o nosso órgão estatal parceiro, só faz esse termo de parceria com o Instituto mediante metas traçadas e compromissos do que nós vamos entregar para a sociedade durante aquele ano. Então nós temos um processo que ele é pensado no mínimo com 1 ano antes da temporada. A orquestra, ela não pode, ela tem que ter uma visão, muito dos contratos que são feitos com artistas, muitas vezes os artistas, nem 1 ano é muito pouco para fazer um contrato com um artista. Ou para você planejar uma turnê maior. Então nós pensamos também em um prazo que algumas atividades da orquestra nós temos que pensá-la com um prazo de pelo menos 2, 3 anos antes da sua execução. A orquestra já possuiu um planejamento estratégico, nós fazíamos temporadas regulares de concerto, sempre nós planejávamos as temporadas 6 meses antes da outra temporada,
Mas com as últimas notícias de crise, e sem dúvida nenhuma ela chegou muito antes aqui em Sergipe do que nos outros lugares do país, nós já temos dificuldades de gestão já há muitos anos. E agora nós tivemos uma dificuldade tremenda, porque a nossa verba artística em 2015 foi a zero, né? Nós tivemos um decréscimo terrível. Isso faz com que todos os planejamentos sejam implodidos, né? Por assim dizer. Nós tínhamos a possibilidade de fazer uma grande temporada esse ano, tínhamos a possibilidade de planejar outras temporadas e, infelizmente, devido à crise, devido à falta de apoio e de questões que nós não estão no nosso controle, nós estamos com muito problema em fazer o planejamento estratégico. But in recent years it's become hard to go too far into the future with too much certainty because the level of the public funding has been quite uncertain. It's been falling quite fast, especially in Birmingham. So actually, you cannot make too many plans too far into the future. I think the challenge beyond the finances is ensuring that you pursue artistic excellence, that you make the institution relevant for the time, relevant for the community it works in, and that you never compromise the pursuit of artistic excellence. Os desafios são inúmeros. Eu acho que o principal, ele tem muito a ver com a área de sustentabilidade, sim, é um dos principais desafios, mas acho que um desafio anterior à questão da sustentabilidade é justamente a questão da governança, né? Se você criar instituições fortes, instituições capazes de levar à frente a missão da instituição. A gestão é essencial, né? Não adianta você ter uma orquestra completa com 100 músicos, com 120 músicos, mas não ter os mecanismos de gestão para que ela tenha a sua relevância na sociedade, para que ela possa executar, levar a cabo a sua missão. Então, é preciso se preocupar com a forma de gestão das nossas entidades culturais e sociais, né, com as nossas orquestras. Esse é o principal, né, desafio, e que vem muito antes da questão de sustentabilidade, muito antes, né, de outras questões que outras orquestras no mundo estão se preocupando agora, né? Os desafios são muitos. Eu acredito que estamos construindo uma história, temos que ir com calma, paciência, porque nós estamos, na verdade, uma orquestra pode estar significando, sendo um exemplo das grandes transformações que o Brasil como um todo precisa. Ou seja, em última instância, tudo isso que nós fazemos é com o objetivo de se ter orquestras de excelência e assim a população se encantar, porque a excelência encanta. Nós precisamos no Brasil de serviços públicos de qualidade. Consequentemente, uma orquestra deve entregar para a população um serviço cultural de altíssima qualidade. Neste episódio da temporada Orquestras da série Gestão Cultural Mundo Afora, conhecemos modelos de gestão e o papel dos conselhos e dos músicos no processo decisório. Você conhece outros modelos de governança? Conte pra gente, deixe o seu comentário e participe deste diálogo sobre gestão cultural. E não esqueça de compartilhar o conteúdo nas suas redes sociais. No próximo episódio, abordaremos as estratégias de sustentabilidade das orquestras. Acompanhe!